Para a gente entender os três tipos de polarização da luz, polarização plana, circular e elíptica, nós vamos escrever a expressão mais geral para uma onda plana e vamos, para tal, fazer uso de funções de variáveis complexas. Ora, vou lidar exclusivamente com o campo elétrico, porque o que eu disser para o campo elétrico se aplica ao campo magnético também. De forma que a expressão mais geral para o campo elétrico de uma onda plana, monocromática, harmônica, é a seguinte: E é igual a EX vezes I. Esse EX aqui é uma constante quando eu escrevo desse jeito, mas é a componente X do campo elétrico que é uma constante de acordo com a notação que vamos utilizar a seguir. Mais EY vezes J vezes E elevado a I K escalar R menos ômega T. Essa aqui é a expressão mais geral para uma onda plana. Ora, posso colocar aqui uma fase, mas eu vou deixar isso de lado, não é necessário. Muito bem. No entanto, EX eu posso ainda escrever como sendo igual a E0x vezes E elevado a uma fase ΔX. Ao mesmo tempo, eu posso escrever para EY, que EY é igual a E0y vezes E elevado a I ΔY. Ora, substituindo lá, a gente vai poder escrever para o campo elétrico a seguinte expressão, utilizando agora essa notação em termos de números complexos agora. A função de variáveis complexas está aqui. E de RT. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocar em evidência E elevado a I ΔY e, consequentemente, tendo colocado em evidência E a I ΔY, nós temos então agora E0x é um número real, de forma que aqui eu tenho E0x vezes E elevado a I delta, já vou explicar quem é delta, aliás, é melhor escrever já, delta é igual a delta x menos delta y. É uma diferença de fase, portanto, entre a componente x e a componente y. Mais, e já que eu coloquei isso em evidência, agora eu tenho apenas E0y vezes E elevado a I vezes K escalar R menos ômega T. Esta é a expressão, portanto, mais geral, e agora eu posso inserir esta fase aqui. A consequência é que uma onda harmônica mais geral possível, claro que se
Você depois pode tomar a parte real, a parte imaginária, somar a parte real com a parte imaginária, isso não importa. Tá? A expressão mais geral para o campo elétrico de uma onda plana e harmônica é E0, vamos colocar assim, E0 x vezes E elevado a I vezes delta, mais E0 y apenas, vezes E elevado a I vezes K escalar R menos ômega T. Ora, isso significa que este termo aqui, ele, na realidade, pode ser escrito como sendo E0x vezes cosseno delta, mais este termo é igual a isto, mais I vezes seno delta. Dessa propriedade que a gente vai lançar mão em seguida. De forma que a base para a gente entender as polarizações é esta expressão aqui. Essa expressão aqui. Ora, o que significa utilizar essas expressões? A gente vai analisar 3 casos. No primeiro caso, e agora eu estou falando da polarização plana, ora, nesse caso, nós vamos considerar só diferenças de fase, tais que essas diferenças de fase sejam dadas por um desses valores que eu vou escrever aqui. Delta é igual a m vezes π. Ora, m pode ser igual a 0, sem nenhum problema. M, portanto, igual a 0, 1, 2 e assim por diante. Ora, o caso mais simples a ser considerado, né? Aliás, aqui eu, na verdade, deveria ter escrito vetores I e J, escrevo agora I e J, né? De forma que, nesse caso aqui, vamos considerar o caso mais simples, né? Com delta igual a 0, mas para π, 2π é a mesma coisa. Ora, nesse caso, eu vou escrever o campo elétrico. Vamos olhar aqui só para esta parte. Eu tenho, então, que E0 x vezes E elevado a I delta vezes I mais E0 y vezes J. Se delta é igual a 0, isso aqui acaba sendo uma coisa ou uma expressão muito simples, porque se delta é igual a 0, E elevado a 0 é igual a 1, portanto, o que nós temos aqui é que este termo é igual a E0x vezes I mais E0y vezes J. Ora, o que nós temos aqui? Um vetor constante. Consequentemente, aquela onda eletromagnética, vamos chamar agora este vetor aqui apenas de E0. Portanto,
o campo elétrico é igual a E0, este vetor aqui, vezes, agora eu posso tomar o cosseno, por exemplo, ou a parte real de E, portanto, vezes cosseno de K escalar R menos ômega t. Ora, o que significa isto? É que o campo elétrico, neste caso, ele vai oscilar, né, de tal maneira que o campo elétrico vai permanecer igual a uma constante vezes cosseno de Kr menos ômega t. Ou seja, à medida em que a onda progride, nós temos aqui sempre o mesmo valor do campo elétrico, E0. A amplitude, digamos assim, né? É claro que aqui eu tenho a componente E0x e aqui eu tenho a componente E0y. Ora, eu desenhei aqui apenas o E0. Agora, este termo aqui, ele vai descrever a oscilação do campo elétrico. Mas veja que agora ele vai oscilar, mas sempre ao longo dessa direção aqui. Sempre ao longo dessa direção. Ora, o que nós temos aqui? Um segmento de reta, né? Na verdade, é uma polarização de tal forma que, agora, olhando no tempo, porque num certo instante de tempo ele está aqui, depois ele aumenta, de forma que o campo elétrico ele está sempre num plano. O campo elétrico oscila, mas num determinado instante de tempo, ele tem, por exemplo, este valor aqui. No instante de tempo seguinte, esse valor. No instante de tempo seguinte, esse valor. No entanto, ele está agora em posições diferentes. Eu estou considerando um plano agora. O fato é que ele vai sempre oscilar ao longo de um plano que contém E0. Portanto, nesse caso, eu estou falando de uma polarização plana. Vamos agora a um segundo caso. Vamos falar da polarização. Essa é uma outra possibilidade. Circular. Ora, ela ocorre sempre que essa diferença de fase, delta, for igual a 2 vezes n mais 1 sobre 2 vezes π. Um número semi-inteiro, né, vezes π. Ora, o que acontece de tão especial agora? Veja, o campo elétrico, quando delta é igual a π sobre 2, por exemplo, vamos considerar esse caso. Quando delta é igual a π sobre 2, então aqui eu tenho E0x vezes cosseno de π sobre 2 igual a 0. E agora aqui eu tenho I vezes seno de π sobre 2. Portanto, é I apenas. I apenas. Ora, que situação corresponde a esta? O campo elétrico agora se escreve da seguinte forma. E de RT é igual a
E0x, vezes I mais E0y vezes E elevado a I K escalar R menos ômega t. E agora vamos tomar, por exemplo, a parte real, né, desse campo elétrico. Ora, E elevado a I KR menos ômega t é igual a cosseno de KR menos ômega t, mais I vezes seno de KR menos ômega t. Portanto, se eu, tomando a parte real, né, eu vou tomar, então, o cosseno vezes o E0y mais, agora eu tenho I com I aqui. Consequentemente, eu tenho menos seno. Então, agora, tomando a parte real de E e RT, eu tenho que, agora, é igual a E0x vezes seno de K escalar R menos ômega t. Esse é o primeiro termo. Eu devo colocar aqui agora com sinal menos, porque I com I é igual a menos, né? Vezes I mais E0 vezes Y vezes cosseno de K escalar R menos ômega t. Muito bem, agora vamos considerar, né, a situação na qual E0x é igual a E0y. Ora, neste caso, nós vemos que o campo elétrico é tal que ele tem duas componentes, onde EX é igual a menos E0. Eu vou apenas denominar aqui de E0, menos E0 seno de Kx ou Kr menos ômega t, e EY é igual a menos, ou melhor, mais E0, já que E0x é igual a E0y, é igual a E0 vezes cosseno de K escalar R menos ômega t. Ora, o que significa isto? Em primeiro lugar, veja que EX mais EX ao quadrado mais EY ao quadrado é uma constante, E0 ao quadrado. Ora, se a gente acompanhar, então, no tempo, né, nós vamos ver que EX e EY variam com o tempo, de tal maneira que o módulo de E, que é EX ao quadrado mais EY ao quadrado, é constante. Portanto, o campo elétrico vai se comportar de tal forma a que ele esteja, o módulo dele, que é constante,
de forma que o campo elétrico tem um vetor posição de tal forma que a extremidade dele está numa circunferência. É como se esse ângulo aqui, θ, variasse com o tempo. E é exatamente isso que ocorre. Porque, nesse caso, θ é igual a KR menos ω/t. Portanto, à medida que o tempo passa, aí nós temos duas possibilidades, né? Ele tanto se movimentar, né, ou ter a sua variação no sentido horário, quanto no sentido anti-horário. O fato é que, neste caso, esta curva aqui é uma circunferência, que é basicamente o lugar geométrico que é a extremidade do vetor campo elétrico, porque esse vetor aqui é o vetor campo elétrico. Ou seja, esse vetor campo elétrico varre posições no plano de tal forma que a sua extremidade descreva uma curva e essa curva é uma circunferência. Nesse caso, então, nós estamos falando de uma polarização circular.